Olá! Olá, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Raízes de Fátima. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez e hoje o tema da nossa live é o silêncio que fala. Na verdade, o tema da nossa semana é aprender com os pastorinhos. Cada uma das lives, às sextas-feiras, tem um tema diferente e o tema de hoje é aprender com os pastorinhos. E na semana que vem nós vamos falar sobre arredores de Fátima. Fica atento, nós temos sempre muitas dicas interessantes de lugares incríveis para conhecer aqui nos arredores de Fátima. Sejam todos muito bem-vindos e hoje sabe que foi um tema assim especial. Todos são, né? Mas hoje foi um tema especial falar com vocês aqui sobre o silêncio que fala em Fátima. Para quem não me conhece, o meu nome é Eliana Oliveira, eu sou a fundadora do Raízes de Fátima. Apesar de ter nascido no Brasil e ter o sotaque brasileiro, eu sou ainda tinha uma descendência com os pastorinhos, com a Jacinta e o Francisco, porque meus pais são portugueses aqui da região de Fátima. E como o mundo dá muita volta, eu estou morando aqui em Fátima. Agora, recentemente, mudei para cá, depois de 25 anos de Portugal. Um abraço a todos. Estou vendo a Adri aqui. Adriana Saraiva! Que bom você por aqui, fico muito contente. Sejam todos bem-vindos. Bom, o Raízes de Fátima recebe pessoas aqui em Fátima para experiências maravilhosas de um dia inteiro. Espero que brevemente nós possamos guiar você também numa experiência incrível. E, além disso, depois dessa pandemia, nós começamos então a fazer esse trabalho online, que o nosso grande objetivo e a missão do Raízes de Fátima é divulgar e dar a conhecer essa história maravilhosa que já transformou a vida de milhares de pessoas. É verdade. E, enfim, falando sobre o silêncio que fala em Fátima. Na verdade, muitas vezes o silêncio fala muito mais do que qualquer palavra. Às vezes o silêncio chega a ser um arrebatador, porque o silêncio em muitos momentos fala muito mais. E Fátima é um exemplo desse silêncio. Fátima tem um silêncio que se ouve, eu costumo dizer. E é interessante porque quando o Papa Francisco esteve aqui, em 2017, que ele veio canonizar a Jacinta e o Francisco, foi impressionante. Eu, inclusive, vou partilhar com vocês. Daqui a pouco vocês podem ver no nosso Facebook como é que foi no momento em que o Papa Francisco se ajoelha diante da imagem da Nossa Senhora de Fátima para orar. É muito emocionante, eu estava lá, e é muito emocionante quando nós vemos o recinto de orações, o local repleto de pessoas e aquele silêncio que toca fundo na nossa alma, tanto na procissão das velas como na missa dos dias 13. E então estava nesse dia uma jornalista mexicana chamada Valentina, que ela já tinha feito mais de 100 viagens papais e que ela disse o seguinte sobre Fátima. Eu vou citá-la. Ela diz: o que mais me chama a atenção em Fátima é a forma como sabem rezar. Uma grande devoção e entrega. Impressiona o silêncio em determinados momentos. Porque quem está em Fátima, realmente, Fátima cala na alma. De fato. E uma outra jornalista também, que é uma referência aqui em Portugal, a Aura Miguel, que trabalha na Rádio Renascença, ela também comenta o seguinte sobre essa visita do Papa em 2017. Nos outros sítios onde já estive, não se vê esse silêncio respeitador como em Fátima, com qualquer Papa. Quando o Papa Francisco estava na Capelinha das Aparições, de costas voltadas para as pessoas e de frente para a imagem da Nossa Senhora, parecia que estava sozinho. Ouvia-se os pastorinhos. E o local, o recinto do santuário estava abarrotado, estava muito cheio. E apesar de estarem ali milhares e milhares de pessoas, foi incrível o respeito, a troca, o momento o respeito pela oração, o silêncio, a entreajuda.
Tem momentos que eu nunca vou esquecer de pessoas, porque tinha de tudo, tinha bebês e crianças de muita idade. Foi um marco na história de Fátima, claro, a canonização da Jacinta e o Francisco pelo Papa Francisco, não é? Foi um momento muito marcante. E tem tanta coisa que me marcou nesse dia que depois outro dia eu conto para vocês. Outro dia eu conto pra vocês, mas perto, próximo onde eu estava, tinha assim, um casal com 3 crianças. E uma delas era mesmo muito bebê, estava no carrinho, e a criança começou a chorar durante a missa. Eu ia ajudar, mas nem deu tempo. Antes de eu chegar lá, apareceram 3 ou 4 pessoas em volta. Uma pegou a criança que estava a chorar, a outra arranjou uma garrafa de água, porque a senhora tinha o pó para fazer o biberão. Biberão é aqui em Portugal, né? Para fazer a mamadeira para a criança. Então, todas as pessoas ali em volta se mobilizaram para ajudá-la nesse momento. E milhares de situações dessas aconteceram ali seguramente. Eu fui testemunha de algumas como essa, que naquele momento realmente foi bastante impactante. Dizem que o maior silêncio que já se ouviu aqui em Fátima foi em 1982, quando o Papa São João Paulo II veio aqui agradecer em Fátima o fato dele ter sobrevivido ao seu atentado. Atentado que ele contou que houve uma mão materna, que ele sentiu uma mão materna desviar a bala. Se a bala tivesse sido alguns centímetros de distância do que foi, ele não teria como sobreviver. E essa é uma das histórias lindas de Fátima que eu vou contar numa outra live. Mas ele esteve ajoelhado mais de meia hora em silêncio. E Fátima estava em silêncio naquele momento. É muito, muito bonito de se ver, muito impactante realmente. Então, o que eu fiz hoje? Fui procurar no dicionário qual é o significado de silêncio no dicionário. E o dicionário nos diz que é um estado de quem se abstém ou simplesmente para de falar. Uma cessação de som ou ruído, a interrupção da comunicação, sossego, quietude e calma. Ou seja, o estado em que se para de falar. Quando nós estamos em silêncio e não estamos falando, nós automaticamente estamos mais receptivos para ouvir. Eu tenho até uma amiga que fala, nós temos uma boca e 2 orelhas, certamente é para ouvir mais do que falamos. E, de fato, quando nós estamos em silêncio, nós abrimos o nosso ouvir, não é? E estamos aptos e completamente receptivos para isso. Mas também o dicionário fala de sossego, calma, quietude. O próprio sossego que o silêncio nos traz. E em Fátima, nós fechamos os nossos lábios para dar voz ao nosso coração. E para dar a voz a Deus que habita no nosso coração. E os pastorinhos são exemplos desse silêncio. Eles nos ensinam esse silêncio que fala, esse silêncio orante. Os pastorinhos, nossa, são tantas passagens, mas, por exemplo, os pastorinhos sofreram muito porque havia muitas pessoas na aldeia onde eles moravam, ali em Aljustrel, que não acreditaram nas aparições e que realmente xingavam as crianças, tratavam mal as crianças, desde adultos a outras crianças, não é? E os pastorinhos não respondiam, eles ficavam em silêncio. E o que eles faziam então? Iam rezar por essas pessoas. Eles faziam aquilo que eles acreditavam que era o melhor que eles podiam fazer. Para aquelas pessoas que estavam pecando, era rezar, pedir a intercessão da Nossa Senhora, em silêncio. Porque, de uma forma ou outra, eles eram tão crianças, mas eles compreendiam que falar sobre esse tipo de coisa com aquelas pessoas, elas não iam compreender, elas estavam muito distantes dessa história, muito distantes de tudo que eles estavam vivendo. Então realmente muito profundo isso, a forma que os pastorinhos viveram, sem nunca querer convencer ninguém do que tinha acontecido com eles. Tem uma outra história também que eu já contei, que uma vez o Francisco foi levar a comida, a marmita para o seu irmão e não quis almoçar, ficou ajoelhando em oração enquanto o irmão estava a almoçar. E o irmão, de repente, lhe pergunta, mas por que você não come um pouco? Tem comida suficiente para nós dois. E o Francisco agradece, diz que não e continua em oração. E o irmão começa a ficar um pouco
enfim, aflito, porque o Francisco já estava começando a ficar doente, era importante que o Francisco comesse. E o irmão começou a insistir, até que o Francisco pega nas coisas, olha para o irmão e diz: tu não sabes nada, tu não entendes nada. E foi a partir desse momento que o irmão realmente percebeu e sentiu que era verdade a história das aparições e que a partir dali acreditou totalmente no Francisco. Ou seja, ele não quis dar uma lição, ele não quis convencer, ele simplesmente falou que você, né, tu não entendes, e pegou as coisas e foi embora. E tem tantas passagens. Outra, por exemplo, quando as crianças foram presas, que eu já contei aqui. Quem não tem o e-book, faz o favor de baixar o nosso e-book, onde você vai ter informações sobre cada uma das aparições da Nossa Senhora. No mês de julho as crianças foram... No mês de agosto, perdão, as crianças foram presas, estiveram presas. E o administrador fez de tudo para que elas contassem qual era o segredo e para que elas prometessem que não iam voltar à covadeiria. E as crianças perguntavam o que eles respondiam, mas nunca contaram o segredo que a Nossa Senhora tinha confiado a eles em agosto, o famoso segredo de Fátima, dividido em 3 partes. Eles guardaram silêncio relativamente a isso. Mesmo enquanto eles estavam na prisão, outros presos diziam para eles contarem logo, ou então para eles mentirem, qualquer coisa, né, para facilitar ali a vida deles. E eles diziam que eles preferiam morrer a contar o segredo que a Nossa Senhora tinha lhes confiado. Portanto, um silêncio orante que fala sempre dentro dos pastorinhos. Eles sabiam quando era importante esse silêncio. São tantos, a própria aparição do anjo, o anjo apareceu algumas vezes aos pastorinhos ainda antes da Nossa Senhora, e eles prometeram guardar segredos sobre isso. E a Jacinta e o Francisco falecem sem nunca terem contado o segredo a ninguém. O segredo da aparição do anjo, porque eles combinaram, a Lúcia, a Jacinta e o Francisco combinaram que não iam contar a ninguém. Já no caso da aparição da Nossa Senhora de Fátima, a Jacinta não aguentou, chegou em casa e foi logo contar à mãe que tinha visto a senhora mais brilhante que o sol, uma senhora linda. A Jacinta é que foi a grande divulgadora no início de toda essa história de Fátima. E é interessante que a Jacinta e o Francisco então acabam por falecer sem nunca falar do anjo como eles haviam combinado. Eles guardaram esse silêncio, guardaram para eles como tinham combinado. Agora, falar sobre o silêncio em Fátima sem falar do Francisco não faz sentido. Para quem não sabe, o Francisco nunca ouviu a Nossa Senhora dos 3 pastorinhos. A Lúcia via, ouvia e falava com a Nossa Senhora. A Jacinta via e ouvia, mas nunca falou. E o Francisco apenas via a Nossa Senhora. O Francisco tinha que aguardar que a irmã e a prima contassem aquilo que a Nossa Senhora falou. Tanto que em muitos interrogatórios que eles tinham, o Francisco não respondia quase nada, ficava sempre cabisbaixo, porque ele dizia: eu tenho medo de falar alguma coisa que eu não possa dizer, e além disso eu não ouvi nada, eu só posso falar sobre aquilo que eu vi. E com o mesmo silêncio que o Francisco recebeu a mensagem de Fátima, com o mesmo silêncio que a Nossa Senhora apareceu ao Francisco, foi o mesmo silêncio que o Francisco viveu a vida dele, em contemplação constante. O Francisco sempre orou muito, principalmente em silêncio. A prima e a irmã sempre perguntavam por que não nos chamou, por que não nos chamou para orar junto com você. E o Francisco dizia que preferia orar sozinho. E assim ele passava horas e horas em contemplação, em pensamento, em reflexões, fazendo companhia a Jesus, que estava tão ofendido com os pecados da humanidade. E é curioso que mesmo quando o Francisco foi aprender a ler, ele já sabia que ele ia falecer em breve. A Nossa Senhora já tinha dito que ia levar em breve para o céu. Então ele dizia a Lúcia, no caminho da casa deles até a escola, eles passavam muito próximos à igreja paroquial de Fátima, que faz parte da nossa experiência. Quem vier visitar Fátima com raízes de Fátima vai conhecer essa igreja, que tem várias histórias que aconteceram por lá. E o Francisco no caminho passava pela igreja e falava para a Lúcia: não,
eu não vou à escola. A mim não adianta ler, em breve eu vou para o céu. Eu vou ficar aqui, na companhia de Jesus escondido, que era como eles chamavam, o sacrário. E o Francisco ficava lá horas, ajoelhado, a orar sozinho, a fazer companhia a Jesus. E a Lúcia conta que muitas vezes ela voltava, na volta da escola, no retorno, antes de ir para casa, ela passava por lá como eles tinham combinado, e o Francisco continuava ali, ajoelhado. O Francisco foi um grande contemplador, orou muito, inclusive a Nossa Senhora diz ao Francisco que ele vai para o céu sim, mas que ele tem que rezar muitos terços. E quando a Lúcia conta isso para ele, a Lúcia Jacinta, quando vão contar isso para ele diz que terços eu rezo quantos a senhora me mandar. E com esse pedido da Nossa Senhora, ele realmente dedicou a sua vida à oração. E nos deixa aqui, esse pedido da Nossa Senhora nos deixa uma mensagem também a nós, porque a Jacinta e a Lúcia, a Nossa Senhora disse que levaria ao céu sem hesitação. E o Francisco também vai para o céu se rezar muitos terços. Ou seja, fica uma mensagem para todos nós da necessidade, da importância da oração. E foi realmente através desse pedido da Nossa Senhora e através das orações constantes do Francisco que ele se torna realmente o grande contemplador. O olhar contemplativo do Francisco é a grande característica desse pastorinho de Fátima, que se transforma depois das aparições. Essa é uma característica dele posterior às aparições, na transformação que as aparições tiveram na vida de cada um dos pastorinhos. Por isso fica aqui uma grande lição a todos nós sobre o silêncio que fala no nosso coração. E para finalizar, eu vou ler aqui um trecho pequeno de um texto da irmã Ângela Coelho, que é a postuladora, foi a postuladora da canonização da Jacinta e do Francisco, ou seja, das pessoas que mais conhecem sobre os pastorinhos de Fátima, porque por ela passaram todos os testemunhos, todos os interrogatórios, muita coisa que inclusive nem está a público, ainda disponível para o público, ela teve a oportunidade de estudar para a causa de canonização dos pastorinhos. E ela nos diz o seguinte: o que se ouve no silêncio da vida do Francisco? Que viver, tendo como horizonte o céu, é viver na alegria dos que se sabem filhos de Deus. É saber que, independentemente do que venhamos a sofrer, ninguém nos pode tirar a nossa alegria. Que se aprende com o silêncio do Francisco. Eu até vou ler novamente aqui as palavras da Ângela Coelho, porque isso é muito bonito. Aprende-se que viver, tendo como horizonte o céu, é viver na alegria dos que se sabem filhos de Deus. Quando nós compreendemos que somos filhos de Deus, a nossa alegria é constante. Nada pode nos tirar a nossa alegria. Obrigada por vocês terem estado aqui mais uma vez conosco. Espero por vocês agora no domingo, dia 13. Como vocês sabem, os dias 13 agora de setembro e de outubro nós temos o nosso webinar, onde nós vamos contar com mais detalhes a história dessas aparições. Então, dia 13 de setembro, em breve, quem tem o e-book vai receber por e-mail o link para aceder a esse webinar exclusivo de quem tem o e-book. E as próximas sextas-feiras, como sempre, estaremos aqui mais uma vez para contar um pouquinho mais sobre essa história maravilhosa, sobre essa história que transforma as vidas de todas as pessoas que conhecem um pouco mais. O meu objetivo é que você conheça, que você aprenda um pouco mais sobre essa história, que ela realmente é maravilhosa. Dos nossos queridos pastorinhos de Fátima, Lúcia, Francisco e Jacinta. Um abraço muito carinhoso e com muito amor para todos vocês daqui de Portugal e até sempre. Raízes de Fátima, peregrinar com a alma na sua casa.